Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? A aula de número 25 traz objeto de conhecimento, relações dialógicas entre textos e discursos de diferentes autores e gêneros literários de épocas distintas. Nosso detalhamento, análise das relações dialógicas textuais e discursivas entre diferentes autores e gêneros, relacionando-os com autores da mesma e de diferentes épocas, em distintas linguagens nas produções artísticas e culturais, considerando suas especificidades locais, regionais e globais. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, nossa aula hoje vai falar sobre arte, literatura, sobre mulher, tá bom? Para isso, para a gente começar, prestem atenção aqui a essa imagem. Olha só, vocês já ouviram falar essas frases? A arte imita a vida ou a vida imita a arte? É comum a gente, navegando pela internet, verificar pessoas que vão em museus, enfim, né? Chega lá e se depara com um quadro, uma arte que está praticamente igual ali a ele. Então, é como se ele estivesse fazendo, interagindo de forma tão dinâmica com aquela exposição. E eu acho isso muito bacana, como faz essa comparação. Então, uma coisa que pintaram há anos atrás e a pessoa agora na atualidade chega lá e se depara com algo semelhante. Então é o que está acontecendo aqui na nossa imagem. A pessoa está ali, ó, vendo o quadro e ela na atualidade consegue perceber semelhanças. Então a arte imita a vida imita a arte. Fica aí esse diálogo, certo? E aí, segundo Aristóteles, vamos ver o que ele diz. Segundo Aristóteles, o imitar é congênito no homem, e nisso difere dos outros viventes, pois de todos é ele o mais imitador, e por imitação aprende as primeiras noções, né? E os homens se comprazem no imitado, né? Se comprazem no imitado. Muito bem, então vejam aí que para ele, o maior imitador é o homem, a espécie humana. A gente vai imitar. Inclusive, diz que tem fizeram lá para investigar sobre a questão da imitação, que a gente sabe que os macacos, principalmente os chimpanzés, eles aprendem muito. Então, colocaram ali um chimpanzé e uma criança para interagir e para ver se o chimpanzé iria ter os mesmos comportamentos da criança humana. Com o passar do tempo, quem é que adquiriu o comportamento? A criança, e não o chimpanzé. Então, a criança começou a imitar o comportamento do chimpanzé. Então, é só mesmo comprovando o que o Aristóteles fala, né? Que nós somos os maiores imitadores. A gente aprende imitando, observando, certo? Para Oscar Wilde, diz o quê? A vida imita a arte mais do que a arte imita a vida. Olha só, a vida imita a arte mais do que a arte imita a vida. Muito interessante. Às vezes a gente acontece, nossa, olha só, está parecendo uma cena de novela. Então, para ele, tem essa questão, né? Que a gente imita muito mais a arte do que a nossa vida, o cotidiano, o real, certo? E aí vamos falar de literatura, então, agora. Vejam só. Literatura é a arte feita a partir das palavras. Ela tem por objetivo recriar a realidade através da visão de um autor, dos seus sentimentos e técnicas narrativas. Então, veja que a gente estava falando ali da arte como pintura, certo? Uma encenação, e ali
literatura é arte também, né? Uma arte através da escrita, tá? Então, através dos textos literários, podemos analisar a escrita, tá? A história de um determinado período, como as questões políticas, culturais, éticas. Então, ali, a literatura, ela traz esse lado da arte misturado com a nossa realidade, as questões ali que a gente consegue observar o que aquele povo naquele momento estava passando, certo? Então, agora, nós vamos analisar, certo, as personagens femininas no período da literatura. E eu vou apresentar para vocês essas personagens de dois períodos, de duas escolas, né? Que seria o romantismo e o modernismo. A gente sabe que nós temos personagens femininas maravilhosas, tá bom? Então, por isso, vamos relembrar, tá bom? Qual era a função da mulher na sociedade do século XIX. Então, é isso que a gente vai analisar hoje na nossa aula. A mulher na literatura. Como elas eram representadas, qual era a função dela. Lembre-se que a gente está falando do século XIX, então é um século atrás, e percebam que eram momentos diferentes, porque o romantismo veio primeiro, certo? Depois veio o modernismo, então vejo que são momentos diferentes. Será que elas eram descritas, eram caracterizadas, as funções delas mudaram muito? Será que essa imagem, as funções dessa época, difere muito da mulher na literatura hoje? Vamos dar uma olhada, então? Vejam só. A mulher no século XIX. O cotidiano das mulheres brasileiras no século XIX baseava-se muitas vezes nos afazeres domésticos. Eram elas que deveriam exercer as atividades relacionadas ao lar, como cuidar dos membros da família, cozinhar, lavar as roupas e etc. Então, assim, era a mulher na sociedade no século XIX. Então, só para a gente ter um conceito de como era a vida dessa mulher. Vamos ver agora, no decorrer da aula, como ela era retratada dentro da nossa literatura, tá bom? Então, para isso, vamos falar aqui do autor José de Alencar. Ele foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado, político brasileiro. Nossa, quanta formação! Lembre-se que ele é homem, e ali a sociedade ele permite ele ter tantos conhecimentos. A gente acabou de verificar como é que era a vida da mulher, né? Então, muito bem. Então, José de Alencar, um homem, autor, então ele pode ser o quê? Romancista, dramaturgo, jornalista, advogado, político, quantos afazeres, né? Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista e o principal romancista brasileiro da fase romântica. Então, ele realmente tem esse destaque ali no romantismo. Certo? Muito bem, então vamos falar, a gente está falando de José de Alencar, porque as personagens que nós vamos analisar vai ser dele, né, dentro da escola literária que ele fez o destaque, que foi o quê? O romance, né, dentro do romantismo. Então, vamos lá, o que era relembrar qual era essa escola, né? Então, o romantismo surgiu nas últimas décadas do século XVIII, com a burguesia moderna, né? Então, vejam aí. Nessa pegada do romantismo, vale lembrar que a primeira fase do romantismo tinha essa pegada da burguesia, porque estava vivendo essa nova classe social na nossa sociedade, tá? Essa classe que acreditava ser possível mudar os rumos de sua história. Os burgueses que se opunham à aristocracia. Essa é uma época de ruptura com os padrões existentes. Surge, então, a necessidade de buscar novos estilos, tá bom? Novas formas artísticas, novas ideias e também a busca de uma linguagem própria. Nós vamos falar do romantismo junto com modernismo. Se vocês perceberem, aqui no romance já, né, no lado romântico, já tinha ali essa questão de criar-se algo novo, né, principalmente porque tinha uma nova classe social, que eram os burgueses, então tinha que alcançar esse público, tá bom? Vivia-se uma fase muito interessante também, porque começou a ter a biblioteca, veio também a questão do lado da imprensa, que antes não tinha, então tinha muita coisa acontecendo nesse lado que ajudava a divulgar
divulgar as nossas obras. Começou a melhorar ali, nessa época, tá bom? E aí, para a gente falar sobre os personagens, eu vou apresentar a personagem do livro Iracema. Prestem atenção. Olha só, Iracema foi um livro de José de Alencar, tá bom? Um clássico, que foi lançado, foi escrito ali, né? A base dele foi em 1865, como é que acontece. E como é que é a história? A história é de uma indígena. Então, Iracema era filha do pajé. Então, veja a importância da Iracema, porque é o pajé, a gente sabe que o pajé é o que comanda ali, né? O que Iracema fez? Ela se apaixonou por um europeu que se chamava Martim, tá bom? E abre mão da sua tribo para viver o seu amor. Então, aí são 3 tópicos, né? Então, vejam só. Ela é filha do pajé da tribo. Tá? E qual é essa tribo? A tribo Tabajara, né? E deve manter-se virgem, porque guarda o segredo de Jurema e o mistério do sonho. Então, essa era a função dela ali. Vejam que ela era mulher, filha do pajé, e ela tinha uma função dentro da tribo dela, que era o quê? Permanecer virgem, porque ela guardava um segredo, esse segredo de Jurema e o mistério do sonho. Então, sua mão fabrica para o pajé a bebida de Tupã. Então, era ela que iria fabricar essa bebida, porque era algo sagrado, Tupã, Deus, né? Mesmo tendo essa função, ela luta contra todos para ficar com o seu grande amor, Martim. Então, vejo que ela tinha um afazer dentro dessa sociedade, que era quem? Da tribo dela. Então, ela era limitada a essa função. A função dela era se guardar, obedecer e fazer essa bebida para Tupã. Sem contar que ela é filha do pajé, então ela tem essa... Não é qualquer uma que a gente escolheu ali entre a tribo para fazer essa função. Não, tá bom? Então ela era a escolhida por uma divindade, vamos colocar assim. E mesmo ela sabendo de todo esse peso, o que ela faz? Ela vai contra a sua tribo, certo? Vai contra todos para viver o grande amor com Martim. Então vejam que os valores foram rompidos. Se ela luta, ela rompe com os valores ali na tribo dela, certo? Atinge o quê? O sagrado. Ela quebra o segredo, né? A perda da virgindade. Então, como é que ela quebra esse segredo? A partir do momento que ela se entrega para Martim. Então, ela quebrou o sagrado, ela quebra a ligação com a tribo dela, tá bom? Muito bem, então essa foi de Iracema. Vamos ver uma outra mulher dentro da literatura? Olha só. Lucila, 1862, esse livro, né? E quem era a personagem aí? Maria da Glória. Nome de nascença, né? Era Maria da Glória. E Lúcia. Família, o que aconteceu ali? Ela tinha uma família, essa família é doente, e fica doente com febre amarela. Ela entrega-se a Couto em troca de dinheiro. Pelo fato dela se entregar, né, a Couto para ajudar a família, porque a família toda estava doente, ela não queria que a família morresse. Aí o que acontece? Ela é expulsa de casa e vai para onde? Na prostituição. Então, era comum que se a mulher não obedecesse, quebrava esses padrões aí, né? E a família a expulsasse, infelizmente ninguém iria ali acolher e apoiar. Ela iria se prostituir, porque era o único meio para ela ter de sobreviver, de se alimentar. Aí o que acontece também? Ela assume o nome da amiga falecida. Acontece ali uma reviravolta, e ela decide, então, a amiga falece e ela decide assumir a identidade dessa amiga. Aí ela se apaixona por Paulo, mas não tem um final feliz, né? Maria da Glória, que é o nome dela de nascença, é uma menina de 14 anos, vou contar aqui rapidinho. É uma menina que ela tem 14 anos, tá bom? E durante a pandemia da febre amarela de 1850, porque atingiu muita gente, muitas pessoas morreram com essa doença, né? Ela vê toda a sua família cair doente com essa doença. Tá? Então, ela fica ali preocupada. Imagina, a família toda doente e eles estão passando por dificuldade financeira. E aí, para não deixar morrer, e morrer ou de febre ou de fome, o que ela faz? Ela ela se entrega para o seu vizinho Couto em troca de dinheiro. Vejam que ela faz isso por uma necessidade. Tá? Como ela perde a honra, o pai a expulsa de casa e aí Maria vai para a prostituição.
Tá? Aí o que acontece lá no meio dessa, quando ela vai para a prostituição, ela apaixona-se por quem? Por Paulo, tá? Por Paulo, mas a mentalidade moralista da sociedade jamais permitiria que a sua história tivesse um final feliz. Veja o quanto ela sofre, mas ela não podia terminar feliz, porque para aquela sociedade, uma mulher que se entregou para o vizinho, né? Foi expulsa de casa, se prostituiu, como assim se apaixonar e ter um final feliz? Então, ela não tem um final feliz. Assim, a Lúcia, que ela recebe, ela vai assumir o nome da amiga falecida, fica grávida, mas tem complicações, nega-se a tirar do ventre o bebê morto, e em virtude disso, morre de complicações obstétricas. Né? Então, vejam aí que ela morre, ela não tem direito a se tornar mãe, a viver um casamento feliz com um homem que a ama. Ela já teve a graça de um homem se apaixonar por ela, de estar ali com ela, então ela não tem essa graça, né? Ela se apaixona por ele, engravida e acaba morrendo, porque esse é o final da mulher que não segue o padrão daquela sociedade. Então, estão vendo como é que descreve a mulher? Se foge do padrão que a mulher do século XVIII, XIX vivia, não pode ter um final feliz. Iracema brigou pelo seu rosto, mas vê que ela é expulsa do seu meio. Então, elas sempre estão lutando pela sua felicidade, lutando pela causa, lutando para ser livres e poder ter escolhas e não outras pessoas escolherem por elas. Né? Então, vejam aí. Outra mulher dentro da literatura de José de Alencar é no livro Senhora. Vamos ver, a Senhora, que é de 1874, como estou falando de José de Alencar, as personagens, né? Qual é o nome da personagem? Aurélia Camargo. Apaixona-se por Fernando Seixas, que a troca por outra. Vejam só, ele trocou ela por outra, ele foi mau caráter ali, né? Amélia recebe uma herança, ficando muito rica, e se vinga de Seixas. Lógico que ela tinha que se vingar, né? Ela administra a própria herança com a ajuda do seu tio e tutor, senhor Lemos. Aqui já é uma quebra de padrão. Veja que ela é mulher e ela mesma administra a herança. Né? Lógico que tem ali uma ajuda do tio, porque mesmo ela ainda quebrando, podendo administrar sozinha, ela não pode ser 100% sozinha. Sempre tem que ter um homem ali à espreita para ajudar, porque, afinal de contas, ela é mulher. Aí tem o Seixas, né, que foi com quem ele traiu, largou, vou botar como senhora, né, Aurélia, se regenera, e a Aurélia, o que a Aurélia faz? Bondosa, como nós, mulheres somos, ela perdoa Seixas. Né? Então, vamos lá contar um pouquinho a história. A Aurélia Camargo, ela é uma moça pobre, que vive com a mãe, que é viúva, no bairro do Rio de Janeiro, apaixona-se por Fernando Seixas, que também se apaixona por ela. Ambos pensam em casamento, vivem ali aquele amor, mas Seixas é muito ambicioso. Ele pensa em subir na vida, ele quer, né, ter mais a qualquer custo e disfarça no luxo, né, das aparências as suas precárias condições econômicas. Ou seja, ele é pobre, mas ele arrota caviar, come ovo, mas vai arrotar ali caviar. Ele mostra uma aparência que ele não tem, né? Ele não vive ali o que ele aparenta, tá? A fim de conseguir um casamento com uma moça rica. Ele quer casar com uma moça rica porque ele quer o quê? Subir, né? Um degrau ali na sociedade. Por isso, ele troca a Aurélia por Adelaide Amaral, por causa de um suposto dote. Então, ele quer casar com a Adelaide porque ele pensa que ela é rica, que vai ter dinheiro, tá bom? Mas ele, como é que se diz? Quebra a cara, porque ele foi enganado por Adelaide. E aí, o que ele faz? Quer voltar para a Aurélia, quando descobre, né? Quer se redimir. E aí, a Aurélia decide casar com ele com vingança, porque ela quer mostrar, então, para ele, fazer ele comer o pão que o diabo amassou. Mas o amor fala mais alto. Então, a Aurélia acaba perdoando Seixas, e aí eles vivem felizes. Vocês percebem que agora, no livro da Senhora, quem comete o erro é o homem, e aí ele merece perdão, e ele tem um final feliz, porque ele é perdoado pela Aurélia, ele consegue uma ascensão social, vai viver bem. Enquanto, no livro anterior que a gente acabou de comentar, a Lúcia, foi o nome que ela assumiu, né? Não pode ter um final feliz, porque ela errou.
tentando acertar. Então, estão vendo como é que é essa questão da mulher dentro da sociedade, como ela é vista dentro da literatura também? Lembre-se que a gente está falando de literatura, a literatura é uma arte e ela envolve a questão social, política, ali do ambiente, então retrata muito a sociedade da época também, certo? Vamos então continuar, olha só. Leitão, né, diz que outra característica marcante na personagem feminina é a passividade. Logo, a mulher não pode ter iniciativa porque esta é uma propriedade masculina. É, na realidade, um destino imposto à mulher pela sociedade, pois a ela é ensinado que para ser aceita é preciso agradar, fazer-se objeto, portanto, renunciar à sua autonomia. Veja só aí, né? Olha o que Leitão fala sobre isso, que a mulher tem que agradar a pessoa, ela é de propriedade masculina. É o que a gente vivia, certo? Então, percebam que as personagens sempre foram julgadas pela sociedade. Iracema por amar um estrangeiro, Lúcia por perder a honra, lembrando que ela perdeu a honra para o bem da família dela, para a família dela não morrer, certo? E mesmo assim ela foi julgada. A Aurélia por ser pobre. Ela foi pobre, foi julgada por Seixas, foi escorraçada, ele não abandonou ela, foi para o outro, mas no final Seixas teve um final feliz. E a Lúcia, não, porque ela era mulher. Mulher não pode errar, e se errar ela merece ser o quê? Punida. Porque ela é uma propriedade masculina, e como ela ousa ferir o seu dono? Então, é mais ou menos isso, né? A sociedade não aceita um final feliz para Lúcia porque ela se prostituiu, mas mesmo assim a sociedade perdoou Seixas, que é um mau caráter, lá na senhora que eu acabei de comentar, né? Então, a senhora perdoou e o Seixas teve um final feliz, o que a pobre Lúcia não pôde. Vejam como a sociedade é machista. Ok? Então, vamos lá continuar? E aí, quando a gente fala de Iracema, Lúcia e Aurélia, vejam que elas fogem do padrão de submissão imposto pela sociedade da época. Querendo ou não, ela foge. Porque se a gente for ver, a Iracema, ela luta pelo amor dela, né? A Lúcia, ela ainda consegue ali, mesmo das dificuldades, ela vai vivendo a vida dela. Só que, infelizmente, não vai ter um final feliz. E a Aurélia consegue, então, meio que se vingar. Ela cresce na vida dela, ela consegue administrar a própria herança dela. Então, são mulheres fortes e com poder de decisão que mostra, né, que busca por sua autonomia. Então, mas veja, então, que Machado de Assis mostra essa pegada ali, que mesmo a sociedade impondo à mulher ser calada, submissa, de forma assim, bem mesmo ali, ai, coitado, ele ainda consegue mostrar que algumas mulheres ali por trás, ela conseguia fazer esse movimento de quebrar esse padrão para as mulheres, né? Principalmente das mulheres burguesas. Tá? Então, agora vamos ver personagens femininos de Machado de Assis. Prestem atenção. Olha só, Machado de Assis, a gente vê aqui, né, que é o que a gente é um destaque do modernismo, certo? E a personagem que com certeza é a mais comentada, Capitu, do livro Dom Casmurro, de 1899. Capitu, o que ela era? Pobre, certo? Ganhou uma ascensão social através do casamento, casada com Bento Santiago, certo? Aí ela era descrita como calculista, complicada, interesseira, dissimulada, sedutora. Será que essas características são positivas na descrição dessa mulher? É honesta ou desonesta? Traiu ou não traiu? Né? Então, vejam como Capitu, que ousou quebrar ainda mais os padrões que eram impostos para a mulher, ela era descrita como calculista, né? Fria. Vamos lá voltar a ver quais eram os adjetivos que foi empregado para ela. Ó, calculista, uma mulher complicada. Casou somente por interesse, era dissimulada, ela gostava de seduzir todos, então ela era vista como sedutora. Ela foi questionada na sua honra, né? Porque ela traiu, porque ela se permitia viver. Então, vejam como ela era julgada pelo seu comportamento. Se um homem faz isso, ele não é julgado, como a gente viu lá no Seixas.
Seixas era interesseiro, era que se fazia de um sedutor para conseguir uma mulher com dinheiro. Ele foi julgado, tinha essas características para o Seixas? Não, não tinha, mas para Capitu tem. Vamos falar de Sofia, outra personagem, né, que Machado de Assis traz em Quincas Borbas. O nome dela é Sofia Palha, casada com Palha, vaidosa, orgulhosa, dominadora, cautelosa, ambiciosa, sedutora, caráter ambivalente, frívola, sensual, dissimulada. Vejam as características aqui da Sofia. Positivas? Será? Então vejam que aqui também Sofia ela também ousou viver a vida dela. Ela era casada com Palha, né? Também ali há uma questão de que se trai ou não trai, que ela se apaixona por outra pessoa e essa outra pessoa não quer. Enfim, tem toda uma situação. Vejam como ela é descrita novamente, né? Palavra, ambiciosa, sedutora, dissimulada, sensual, ou seja, mostrando como se ela tivesse esse lado sensual para manipular os homens, as pessoas. Então, vejam como é que é descrito. Como ela foge do padrão, e se ela foge do padrão que é imposto, ela vai ser julgada. Vamos falar de Virgília agora? Virgília, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1888, ou de 1881, Machado de Assis, uma personagem aí, né, casada com Lobo, né, Lobo Neves, troca Brás Cubas por Neves. Olha só que houve uma troca aí, né? Ela é rica, filha do conselheiro Dutra. Então, ela vem já de uma família que tem dinheiro. Virgília é a própria ascensão social. Casar com ela, você vai crescer, porque ela vem de uma família que tem um poder aquisitivo bom. Brás se torna amante. Ela larga Brás e o Brás acaba se tornando amante dela. Que ousadia! A mulher ter 2 homens? Muito ousada, né? Age sempre com a razão. Nossa, como assim? Mulher age com a razão? A mulher não é emoção? Valoriza mais o prestígio social que o amor. Ela daria certinho com Seixas, não daria? Porque o Seixas valorizava isso, mais a questão do social, né? Então vejam aí que a mulher ela busca por um casamento para a ascensão social. Após o matrimônio, busca a realização amorosa, nem que seja fora do casamento. Foi isso que ela fez, né? Aí no Quincas Borbas, ela primeiro casou por uma questão social, apesar de que ela nem precisava, certo? E depois ela decidiu buscar o amor. Então ela foi lá, voltou com Quincas, né? Nessa, Neves sabe que Virgília o trai, mas não se divorcia, porque não quer perder o respeito e o quê? O prestígio social, porque ela trazia esse prestígio, né? Então, de acordo com Domício Broença, filho, né, nos romances machadianos, há destaques para a figura feminina, sendo por vezes encaradas com traços de mau caráter. Vocês podem perceber como elas eram descritas, não eram coisas positivas, né? Então, os traços fortes de uma mulher nunca é visto como algo positivo. Sempre é um traço negativo, de mau caráter, apesar delas serem o quê? Dotadas de muita inteligência e cultura. É o caso que a gente viu da Virgília e da Sofia, né, que se apresentam como mulheres ambiciosas, interesseiras e capazes de cometer o adultério, né, para satisfazer seus desejos pessoais. Lembre-se que a mulher não tinha nem o direito de ter desejo. Não, desejo é só do homem. Desejo é pecado. Não pode. Vai queimar no mármore do inferno, né? Então, conforme Costa, os personagens machadianos não são joguetes do destino, né? Eles não permitem. O destino deles é uma consequência dos seus atos. Elas escolhem isso. Não é, deixa a vida me levar, não, tá? Nessas obras, as personagens podem decidir entre o bem e o mal, e elas estão ali dispostas a pagar o preço por as suas escolhas. Então, vejam que fortes são as mulheres, né? E conseguem perceber como elas são tratadas de formas diferentes em relação ao homem? E aí fica aquela questão, será que a mulher do século XIX, tanto na sociedade como na literatura, ela mudou a visão dela, como ela é vista pela sociedade? A função dela na sociedade mudou do século XIX para a atualidade?
Fica aí essa questão para vocês refletirem, certo? A nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.